Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz, muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar das exportações do agronegócio que apresentou crescimento. Eu vou falar do mercado interno da carne bovina, eu vou comentar do uso de inoculante no plantio de milho. Vou comentar também do mercado de peixe cultivado e vamos falar de esmagamento de soja. E é claro, vou conversar com Cristiane Tibola. A Cristiane, ela é a CEO da Life Biological Control e nós vamos falar de biodefensivos à base de baculovírus. É a mais nova arma no controle da lagarta do cartucho que foi desenvolvida pela Embrapa com a parceria da brasileira Life Biological Control. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das exportações do agronegócio que apresentou crescimento, e um crescimento muito bom. As vendas externas brasileiras de produtos do agronegócio, elas alcançaram 15,2 bilhões de dólares em junho deste ano, um aumento em relação a maio também deste ano, quando atingiu 15 bilhões e 20 milhões de dólares. As exportações brasileiras de grãos subiram de 14,9 milhões de toneladas em junho do ano passado, para 15 milhões de toneladas agora em junho deste ano, 0,7% de aumento. Houve também aumento na quantidade exportada de açúcar de cana. Foram 335 mil toneladas a mais. Celulose aumentou 182 mil toneladas. Algodão também cresceu 100 mil toneladas. Farelo de soja, crescimento de 84 mil toneladas. E café, 64 mil toneladas de crescimento. E com base nesses dados, o índice de quantidade apurado para as exportações do agronegócio, ele ficou positivo em 4,5%. No primeiro semestre deste ano, as exportações brasileiras do agronegócio somaram 82,3 bi, o segundo maior valor registrado na série histórica. Os principais setores que se destacaram foram o complexo soja, 33,5 bi, carnes, 11,8 bi, complexo sucro-alcooleiro, 9,2 bi e produtos florestais, 8,3 bilhões de dólares e o café, 5,3 bi. Juntos, esses setores, eles foram responsáveis por 82,8% das vendas externas do agronegócio brasileiro. Nos últimos 12 meses, as exportações do agronegócio somaram 166 bilhões de dólares, um crescimento de 2,4% em relação ao período anterior. Entre julho de 2023 e junho deste ano, os produtos do agronegócio representaram 48,6% de todas as exportações brasileiras, um aumento de 0,2% quando comparado com o mesmo período anterior. E agora vamos falar do mercado interno da carne bovina. No mercado doméstico, fatores macroeconômicos, como a inflação controlada e a baixa taxa de emprego, têm contribuído para uma maior demanda de carne bovina. A Datagro, ela explica que cortes bovinos como a carne moída, muito consumida no dia a dia, tem se mostrado competitiva em relação a outras proteínas como suínos e frangos. A redução da pressão monetária com cortes de juros também tem incentivado o consumo. No cenário internacional, mesmo com dificuldades nos preços de exportação para a China, o Brasil continua expandindo a sua participação em outros mercados. As exportações para os Estados Unidos e o México têm sido particularmente fortes e o país tem dobrado suas vendas para o Oriente Médio.
Essa posição competitiva, ela tem garantido ao Brasil uma vantagem significativa no mercado global de carne bovina, com uma sazonalidade positiva. A demanda tende a aumentar tanto no mercado interno quanto no mercado externo. O Ano Novo Lunar Chinês, em janeiro, e a reabertura da cota dos Estados Unidos são fatores que contribuem para essa perspectiva. Além disso, a desaceleração do crescimento da oferta prevista pela Datagro sugere um cenário de preços mais elevados até o final do ano. Em resumo, o mercado do boi gordo no Brasil apresenta um cenário firme e positivo, sustentado por um robusto escoamento doméstico e exportações aquecidas, com projeções otimistas para o segundo semestre deste ano. E agora vamos falar do mercado de peixe cultivado, peixe de cativeiro. A inclusão de peixes de cultivo na cesta básica nacional dos brasileiros representa uma oportunidade significativa para a alimentação. A iniciativa visa promover uma dieta equilibrada e acessível, estimulando o crescimento da aquicultura aqui no Brasil. Segundo a Peixe BR, os peixes de cultivo devem fazer parte da lista das carnes da cesta básica nacional com alíquota zero na reforma tributária, em discussão pelo Congresso Nacional. Os peixes nativos, como tambaqui e pirarucu, servem como fonte de proteína para brasileiros de baixa renda nas regiões Norte, Nordeste e também no Centro-Oeste. Já a tilápia tem sido cada vez mais consumida por diferentes classes sociais, especialmente nas classes C, D e E, lá no Sul, Sudeste e Nordeste. E de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, responsável pela alimentação mundial, o consumo mínimo deve ser de 12 quilos de peixe por ano por pessoa. No entanto, no Brasil, o consumo per capita está na casa de 10 quilos por pessoa por ano, como esclarece a Peixe BR. A reforma tributária deve incentivar o aumento do consumo de peixes de cultivo, em vez de criar penalidades. A proteína está disponível em todo o país, considerando também as espécies de baixo custo que atendem às necessidades nutricionais da população. E agora vamos comentar do uso de inoculante no plantio de milho. A demanda por milho, utilizado na alimentação de animais, consumo humano e, mais recentemente, na produção de etanol, tem crescido significativamente. Para evitar a exploração de novas áreas de cultivo e também a competição com a soja, principalmente no verão, ou trigo no inverno, investir na fertilidade do solo, visando o aumento da produtividade, tornou-se a melhor solução. No entanto, o aumento do uso de fertilizantes químicos gera preocupações entre os produtores em relação aos custos e à eficácia da estratégia. Por isso, as indústrias de fertilizantes biológicos, elas têm se voltado para o cultivo de milho como uma alternativa. A pesquisa da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, revela que a utilização de inoculantes com a bactéria Azospirillum estirpes ABV5 e ABV6 durante a semeadura do milho pode reduzir até 25% de adubação nitrogenada de cobertura com uma dose de 90 quilos por hectare de nitrogênio fertilizante. Segundo a Embrapa, essa redução representa uma economia potencial de R$ 119 por hectare. E com esse potencial de aumento na produção, a Novonesis, ela é líder mundial em biosoluções, ela tem apostado na demanda pelo milho e desenvolvido soluções que beneficiam toda a cadeia produtiva. Dados da Novonesis apontam que a tecnologia de inoculação do milho com Azospirillum brasiliense proporciona um aumento médio de 3% na produtividade, aliado aos fertilizantes nitrogenados
micro-organismos biológicos que podem elevar a produtividade em até 10%. E agora você vai acompanhar como está o mercado e a produção e também a exportação de mel de abelha aqui no Brasil. Confira. Segundo o Agrostat Brasil, nos primeiros 5 meses deste ano, as empresas brasileiras exportaram 13.800 toneladas de mel in natura, um aumento de 5,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram exportadas 13.100 toneladas. O faturamento em dólares foi de 35 milhões, uma queda de 20% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando bateu na casa de 43 milhões e 900 mil dólares. O preço médio nacional do mel foi de 2.500 dólares, 24% menor do que o valor médio no mesmo período do ano passado, quando chegou em 3.300 dólares. Essas informações elas foram divulgadas agora no Boletim da Conjuntura Agropecuária, referente à semana de 5 a 11 de julho, que é produzido pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, que é da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, lá do Paraná. Só para você ter uma ideia, o estado do Piauí liberou as exportações com uma receita de 11 milhões e 300 mil dólares, um volume de 4.600 toneladas e um preço médio de 2 dólares e 42 centos o quilo do mel. Minas Gerais ficou na segunda colocação, com uma receita de 6 milhões e 200 mil dólares e um volume de 2.300 toneladas e um preço médio de 2 dólares e 68 centos o quilo. Santa Catarina ficou em terceiro lugar, com uma receita de 4 milhões e 400 mil dólares e um volume de 1.800 toneladas e um preço médio de 2 dólares e 44 centos o quilo. No acumulado dos 5 meses deste ano, o estado do Paraná ocupou a 4ª posição no ranking de exportação de mel natural, com uma receita cambial de 2 milhões e 800 mil dólares, um volume de 1.100 toneladas e um preço médio de 2 dólares e 45 centos por quilo de mel. O principal destino do mel brasileiro exportado nos primeiros 5 meses deste ano foram os Estados Unidos, que representou 81,9% do volume exportado, ou seja, 13.800 toneladas, com uma receita cambial de 28 milhões e 300 mil dólares e um preço médio de 2 dólares e 51 centos o quilo. Esse setor de mel é altamente importante, tem um mercado garantido, principalmente para a Europa e Estados Unidos. Portanto, está aí uma oportunidade, principalmente para o pequeno e médio produtor, que deve procurar aí o Sebrae, o seu sindicato, o Senar, para você aprender a trabalhar com mel. É um excelente setor. Hoje nós ficamos por aqui, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo comentário. E depois do intervalo eu vou conversar com Cristiane Tibola, ela é CEO da Life Biológica Control. E nós vamos falar de biodefensivos à base de baculovírus, que é a mais nova arma no controle da lagarta do cartucho, que foi desenvolvida agora pela Embrapa com a parceria da brasileira Life Biological Control. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar de esmagamento de soja. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, a produção de soja em grão no ciclo atual deve atingir a casa de 153,2 milhões de toneladas, um aumento de 700 mil toneladas quando se compara com a estimativa anterior. E o esmagamento de soja ele se mantém estável em 54,5 milhões de toneladas. A produção de farelo de soja está estimada em 41,7 milhões de toneladas, enquanto
a produção de óleo de soja deve alcançar aí por volta de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas. As exportações do complexo soja apresentaram volumes robustos e as exportações de soja em grão chegaram a 97,8 milhões de toneladas, enquanto as de farelo de soja atingiram 21,7 milhões de toneladas, um incremento de 100 mil toneladas em relação à estimativa anterior. E agora eu vou conversar com Cristiane Tibola. A Cristiane, ela é a CEO da Life Biological Control, ela é cientista, ela é doutora em entomologia pela Exalc USP, e nós vamos falar de biodefensivos à base de baculovírus, que é a mais nova arma no controle da lagarta do cartucho, que foi desenvolvida, esse baculovírus, pela Embrapa, em parceria com a empresa Life Biological Control. Essa tecnologia conta com uma formulação exclusiva para as realidades das lavouras do nosso país. Cristiane Tibola, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui no nosso programa para falar de um tema muito importante que vem lá da década de 80. Tudo bem, Cristiane? Bom dia, Antônio, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, especialmente de controle biológico à base de baculovírus. E sim, né, o baculovírus, ele começou, né, a sua história no Brasil aí na década de 80, né, foi quando surgiu os primeiros relatos e uso extensivo no campo, né, muito direcionado aí pela Embrapa, né, naquele momento, trabalhando no controle, naquela época, da lagarta da soja, né, que era um grande problema aí na década de 80. E agora, retomando esse controle através do baculovírus, né, estamos trabalhando juntamente com a Embrapa Milho e Sorgo, com o Dr. Fernando Valicente, para trazer ao mercado aí o Destroyer, né, um biodefensivo à base de baculovírus que faz o controle da lagarta do cartucho do milho. Né? Você, quando citou a Embrapa por volta de 1980, eu já trabalhava na Embrapa nessa época, e eu me lembro exatamente bem que a turma saía a campo coletando as lagartas na soja, lagartinha, e aí amassava essas lagartas, fazia lá uma mistura, guardava na geladeira, depois pulverizava com água, misturava com água e alguns produtos e pulverizava na soja, ou seja, era a lagarta matando a lagarta, o produto da lagarta matando a lagarta. Quer dizer, isso foi na década de 80, faz um bocado de tempo. E agora eu fico feliz em saber que nós já temos aí um biodefensivo para a lagarta do cartucho, que é um baita de um problema para quem planta milho, né? Exatamente. O nosso produto que nós estamos trazendo no mercado hoje, só para você ter ideia, ele vem dessa década aí de 80, 84, exatamente como você comentou, onde era coletado aí muitas lagartas a campo para poder selecionar vírus que realmente faziam o controle. Só para você ter uma ideia desse isolado que nos trouxe para esse produto atualmente que está sendo levado para o mercado, foram selecionados mais de 14 mil lagartas que foram coletadas no campo, trazidas para laboratório, e dali foram selecionados em torno de 22 isolados, sendo um deles o isolado que compõe o Destroyer, né, que é esse produto. Obviamente que da década de 80 para hoje algumas tecnologias aí mudaram, né? A gente está levando ao mercado um produto que tem, sim, na sua formulação, uma tecnologia extremamente inovadora, adaptada às nossas situações brasileiras, né? A agricultura brasileira é uma agricultura muito dinâmica, muito diversa, que abrange aí desde o sul até o norte e nordeste. Então, obviamente, nós temos situações climáticas extremamente diferentes e nós precisamos de produtos que suportem essas variações, né? Então, o baculovírus Destroyer, ele realmente pode ser utilizado
em qualquer cultura que ocorra a lagarta do cartucho, né? Porque ela não ocorre só no milho, ela pode ocorrer no tomate, no algodão, dentre outras culturas, né? Na região do Cerrado mesmo, nós temos diversos problemas, além do milho, no algodão, no tomate, no feijão, né? Entre outras culturas. E a utilização dele hoje é possível mantê-lo ele em temperatura ambiente, né? Fazer a pulverização usando o sistema do trator ou mesmo um sistema aéreo, né, por aviação agrícola, e feito a aplicação como qualquer outro biodefensivo. O armazenamento dele, quando chega ao agricultor, ele vem numa embalagem onde é possível pegar esse pó, conteúdo que fica dentro dessa embalagem, dissolver no trator e fazer a aplicação. Então, obviamente, nós tiramos algumas etapas aí de congelamento, trituração da lagarta, e levamos um produto mais pronto para ser utilizado aí pela agricultura. Realmente mudou muita coisa, e é óbvio que, é claro que tinha que ser modificado mesmo. Cristiane, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação a esse produto, esse biodefensivo, está muito, vamos dizer, eu não diria na moda, mas é o futuro, é o caminho, vamos dizer assim, de preservação de meio ambiente. Quer dizer, esse produto ele está realmente dentro das normativas, vamos dizer, de preservação do meio ambiente, inofensivo, basicamente inofensivo ao homem. Quer dizer, é um produto totalmente natural. Exato. É um produto que ele traz uma sustentabilidade muito grande para todo o sistema, né? Seja para quem está utilizando o produto, então para o agricultor que está ali exposto muitas vezes utilizando aquele produto, para o ambiente de forma geral, então o solo, a água, outros animais, outros organismos que vivem naquele local, e também para o consumidor final que vai ingerir esse alimento, né? Então, o baculovírus é um biodefensivo que ele somente causa efeito e controle na lagarta do cartucho, ele é extremamente específico, isso é uma grande vantagem, e ele não deixa nenhum resíduo na cadeia produtiva, digamos assim. Então, é um produto que vem a somar muito para esse novo momento da agricultura, não só do Brasil, como mundial, né? Que é uma agricultura mais sustentável, rentável, obviamente, e produzindo cada vez mais aí nas mesmas áreas agricultáveis. O controle biológico, ele tem se expandido muito nos últimos anos, né? Não só no Brasil, como no mundo, é um manejo que cresce mais de 20% ao ano, né? No Brasil, nós temos hoje as maiores áreas de controle biológico do mundo, ainda não é o país que mais utiliza controle biológico, né? Ainda a Europa está à nossa frente, né? São diversos países com uma situação agrícola diferente da nossa, né? Uma agricultura normalmente em estufas, né? Em casa de vegetação, menores áreas. O Brasil é um mar a céu aberto em termos de agricultura. Então, obviamente que nós precisamos aí ampliar ainda mais a participação do manejo através do controle biológico de biodefensivos nos próximos anos. Cristiane, só para a gente finalizar, esse produto Destroyer, ele está à disposição dos produtores em nível nacional. Qualquer loja de produto agropecuário é possível encontrar o Destroyer. Sim, nós começamos a comercializar o Destroyer pela Life Biological Control há 3 anos, tá? Então, na safra 2022, 23 e agora 24 estamos no mercado. Nós atendemos o Brasil todo. Nós temos parceria com diversas outras empresas que trabalham com controle biológico também, ou com defensivos agrícolas, biodefensivos especialmente, que levam ou a nossa marca, né, ou a marca deles, sendo nós como fabricantes, tá? Entendi. Então, nós atendemos aí tanto empresas, quanto revendas, quanto os agricultores. Entendi. Poxa, interessante. Você que está nos acompanhando, se quiser saber mais sobre o uso desses produtos, desses biodefensivos, principalmente do Destroyer contra a lagarta do cartucho, que é um baita de um problemão, você pode entrar no site eu vou pronunciar como se escreve, tá? www.lifebiologicalcontrol.com.br.
Entre no site, lá você vai encontrar todas as informações que você precisa. Então está aí mais um produto de ponta, e está dentro das, vamos dizer, das regras do meio ambiente, de preservação ambiental. Cristiane Tibola, eu gostei demais dessa conversa, só que a gente tem muito mais coisa para falar, e eu gostaria depois de entrar em contato com você para trazê-la novamente no nosso programa, para a gente conversar mais um pouquinho sobre esses biodefensivos. Muito obrigado mesmo, e até o próximo encontro. Obrigada, Antônio, pela oportunidade, e será um prazer voltar aqui novamente falar com vocês. Acompanhem nosso site, como o Antônio passou aí para vocês. Tem outros produtos que vão chegar no mercado à base de baculovírus nos próximos anos, e a gente quer levar com isso aí, sim, uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais segura para nós e para todos. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Abraço. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: você nunca será mais feliz do que você espera. Para mudar a sua felicidade, mude as suas expectativas. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.